Olá, sou Rose Gomes. Quero agradecer mais uma vez a Deus por nos proporcionar mais esta oportunidade de estarmos juntos. Quero agradecer a todos que têm acompanhado essa série, 40 dias de intimidade com o Criador. E é muito importante, a gente procurar manter sempre contato, sempre estar buscando ouvir a palavra de Deus e procurar sempre pessoas com o mesmo propósito, então, com o mesmo objetivo. É muito bom nós estarmos unidos em um só propósito de vida, de estarmos sendo realmente bênção na vida das pessoas. Hoje, mais do que nunca, nós temos que realmente ser igreja e manifestar, o reino de Deus aqui na terra. Então, eu estou muito feliz, assim, nesses dias que estou trazendo a live. Tenho aprendido muito e tenho, assim, sentido também, Muitas pessoas têm falado, das bênçãos, do que Deus tem feito. E isso alegra muito, assim, o meu coração de saber que Deus, Ele quer manifestar o amor dEle, a graça. Só que é através de nós, que a gente tem que se dispor a ser esse canal do fluir da bênção de Deus, da unção de Deus. Que Ele nos chamou e nos escolheu para isso, para a gente ir e anunciar as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação. Porque muitos podem pregar a condenação, a um Deus carrasco, um Deus ruim, mas nós fomos escolhidos para manifestar o amor de Deus, porque Jesus, ele veio salvar o que havia perdido, ele veio mostrar o grande amor do Pai. Então, o grande amor do Pai é manifestado através de Jesus Cristo. E é esse amor que nós devemos manifestar, não para condenar o mundo, para julgar, mas para anunciar a salvação, o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem. E eu quero agradecer muito a todos, que as lives também depois elas vão para o YouTube, acho que eu já comentei em outros vídeos, e eu recebi esses dias a mensagem, que das visualizações. Então, assim, eu fiquei surpreendida com o tanto de visualização que tinha, tanto de... apesar de que tem algumas pessoas que estão focadas no problema, mas mostra que muitos estão unidos conosco nesse propósito, de sermos parte da solução. Caiu aqui a internet. Então, nesse momento de isolamento social, nesse momento que nós estamos longe, das nossas atividades, que esse é o momento que Deus, ele nos chama novamente ali num lugar de preparação, um processo pelo qual Deus, ele vai estar nos moldando para transformação, para poder fazer grandes maravilhas através de nós e grandes maravilhas em nossa vida. Eu creio que esse momento será um marco na nossa vida e nas gerações, porque nesse tempo Deus, ele vai estar preparando o povo para receber o grande amor de Deus, para receber a unção, para receber
para poder entrar na terra prometida, para poder tomar posse da bênção, porque Deus ele tem muitas bênçãos para a gente. Só que muitas vezes a gente não recebe porque a gente não está preparado. E quando Deus colocou isso no meu coração, eu pude assim pensar que eu tinha que transmitir isso de alguma maneira para as pessoas, para que também fossem abençoadas, que se vissem também como parte da solução e não como parte do problema, que estivessem buscando mais intimidade com Deus, para poder sim estar se preparando para receber essa bênção, esse poder, essa unção divina, né? E quando a gente olha com os olhos humanos, quando a gente olha as coisas materiais, a gente fica com medo, a gente sente pânico, a gente não tem perspectiva. Porém, quando a gente volta os nossos olhos para Deus, para a palavra, para as promessas, então nós somos fortalecidos e nós podemos ver as bênçãos de Deus, as maravilhas, os milagres acontecerem. Por quê? É através da fé que nós podemos crer que Deus ele está realmente cuidando de nós e que esse tempo ruim, que esse deserto, ele vai passar, mas que se nós buscarmos ter mais intimidade com o Criador, isso vai transformar a nossa vida para sempre. Então, o deserto, ele é um lugar de preparação, ele não é um lugar para a gente ficar para sempre, mas aquilo que ele proporciona na nossa vida, isso sim é para sempre. O deserto, ali o povo já era liberto, mas estava ali para ser tratado, para tirar aquela mentalidade de escravo, de servo e ter uma mentalidade de vencedor, de livre, para poder dar a promessa. E muitos eles não estavam preparados e não alcançaram a promessa. Então hoje eu vejo novamente que Deus ele está nos colocando nesse deserto para nos preparar para que a gente possa possuir a terra prometida, tomar posse da bênção, alcançar assim aquilo que Deus realmente preparou para cada um de nós. Muitas vezes a gente não tem noção do que Deus preparou. E a Bíblia fala assim que o que Deus preparou para a gente é muito maior do que a gente pode imaginar. Que Deus ele faz muito além daquilo que nós pensamos. E que o que os nossos olhos não viram, aquilo que não chegou aos nossos ouvidos, é o que Deus tem preparado para a gente. Deus ele tem preparado grandes bênçãos, mas muitas vezes a gente não recebe porque a gente não está preparado. Então esse momento que nós estamos passando, eu creio sim que Deus ele será um marco na nossa vida, que isso é único, e que nós vamos sair diferentes, transformados. Nós vamos sair com outra mentalidade, com a nossa mente transformada. Que nós entramos nesse processo com uma mentalidade de servo, de escravo. Só que nós vamos sair com a mentalidade de filhos amados, herdeiros da promessa divina. Isso eu creio e é isso que tem me fortalecido para trazer assim cada dia essa palavra. Então eu agradeço a todos mesmo de coração. Peço que Deus abençoe cada vida e não guarde para você aquilo que Deus colocar no seu coração, aquilo que foi bênção, aquilo que Deus falou com você. Compartilhe, anuncie, né? Plante as sementes de fé. É interessante que, falando acerca, né, de plantar, muitas vezes a gente quer assim colher
coisas boas, receber coisas boas, mas a gente muitas vezes a gente não quer semear, né? A gente quer que tudo assim aconteça de um modo extraordinário. E, e Deus, Ele já nos deu tudo, mas a única coisa é uma decisão nossa que a gente precisa. Então, para você colher, você precisa ter a decisão de semear. O Evangelho, ele é anunciado através de nós. A Bíblia fala assim que os anjos, eles desejam atentar para a palavra. Então, o privilégio de anunciar as boas novas, isso Deus concedeu a nós. Então, é um privilégio muito grande. E muitas vezes a gente não entende, né, que esse evangelho ele tem que ser anunciado, que não é na minha sabedoria, não é na minha força, não é através de mim que os milagres vão acontecer porque eu sou melhor do que outras pessoas. A Bíblia fala assim que Elias, ele orou e não choveu. E ele diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Então, todo o poder, toda a glória está em Deus. É Deus que dá o crescimento para aquela semente que você planta. É Deus quem dá a resposta à sua oração, à minha oração. Então, a resposta da oração, a força, não está em quem ora, mas está em quem responde. Da mesma maneira, a força da salvação, do Evangelho, o manifestar da glória de Deus, ele não está em quem está falando, mas está em quem está agindo através dessa palavra, que é Deus que está dando o crescimento e salvando muitas vidas, né? Tirando as pessoas da mentira, do erro, do engano, através dos filhos de Deus que manifestam essa palavra de fé. Então a nossa vida toda, ela é movida pela fé. Se a gente não tiver a nossa vida movida pela fé, a gente não vai receber nada, nem aqui, nem no futuro, nem lá no céu. Tudo é pela fé. E é interessante assim, quando a gente começa a pensar acerca da fé, que ela fala que a fé vem pelo ouvir a palavra. Então, quando a gente ouve a palavra de Deus, a nossa fé, ela vem. Mas essa fé, ela é aumentada de acordo com a palavra, com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que Deus ele vai manifestando. E é interessante a gente pensar assim que o que acontece muitas vezes de ruim para a nossa vida, isso vai ser um instrumento de fé na vida de outra pessoa, que a gente não entende, mas se a gente começar a olhar ali a palavra de Deus, José, ele foi vendido como escravo, e aquele sofrimento que ele passou foi que Deus usou para
onde há o problema, tem uma bênção escondida. Então hoje, se a gente tiver os olhos materiais olhando assim para o que está acontecendo com esse vírus, né, com esse isolamento mundial, com essa crise, a gente vai estar olhando para o problema. Mas se a gente olhar a bênção que tem por trás disso, isso aí vai ser uma grande transformação na nossa vida e nas gerações futuras, porque a gente vai conseguir enxergar o que realmente Deus ele está querendo mostrar. Então, por isso que a gente tem que orar sempre, pedir para Deus desvendar os nossos olhos, para que a gente não enxergue só com os olhos humanos, que a gente possa ter os olhos da fé, os nossos olhos abertos, para que a gente possa entender o porquê que Deus permitiu isso, o porquê, o que Ele quer nos ensinar com isso. Então, a gente está no deserto, há providência divina, há proteção divina, mas o que Deus ele está querendo ensinar com esse processo? Pense já, não olhando aqui hoje, que a gente ainda está em isolamento, mas pense quando acabar isso, como você vai seguir a sua vida? O que isso gerou de valor na sua vida? O que transformou? O que isso vai ser de bênção? O que você construiu nesse período em termos assim espirituais, na fé? É isso que Deus ele tem assim reservado sim esse tempo, eu falo, para que a gente se volte para o Criador, para que a gente busque mais intimidade com Ele. Eu estava lendo esses dias, depois se vocês quiserem ler, em Jeremias 9, no capítulo 9, 10, ali vai falando várias coisas que aconteceram. E se trouxer essa palavra para os dias de hoje, a gente vai ver que ela é atual. Que Deus ele já falou tudo, tudo já está escrito na palavra. Só que muitas vezes a gente não entende, que a gente tem os olhos vedados, a gente só olha assim com os olhos humanos, né? E a palavra que eu queria deixar assim para meditação hoje é em Mateus 16, que Jesus ele pergunta assim para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só que alguns dos discípulos diziam que Jesus era João Batista, outros falavam que ele era Elias, que ele era Jeremias. E no versículo 16 e 17, aqui fala, a hora que Pedro ele fala para Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus respondeu: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. E também te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, olha que palavra maravilhosa de Deus para a nossa vida. Quem olha pela carne, pelo sangue, quem olha com os olhos materiais, com os olhos carnais, pode falar que Jesus ele veio para condenar, que ele está castigando, que Jesus está distante, que ele não está vendo, que Deus não está vendo o nosso sofrimento. Só que se nós olharmos pelos olhos da fé, se nós deixarmos que o Espírito Santo, que Deus ele nos revele, que ele manifeste em Jesus Cristo o verdadeiro amor do Pai, se a gente permitir ter esse contato com Deus através de Jesus Cristo, essa intimidade, a gente vai falar como Pedro falou ali: tu és o Filho do Deus vivo, tu és ungido. Então, quando a gente entende
quem é Jesus, nós entendemos quem nós somos, porque através de Jesus Cristo que nós nos tornamos filhos de Deus também. Então, quando eu entendo que eu sou filho de Deus, eu entendi, não humanamente falando com os olhos humanos, mas eu entendi no meu espírito, eu entendi pela para o Criador, não tem como. Então, a partir do momento que eu sou revelada pelo Espírito Santo, pela fé, eu creio que eu sou filho de Deus, eu posso crer que eu estou no deserto, que há provisão, que há o cuidado, que há proteção, e que Deus está ali no deserto, que Ele está me preparando, como Ele fez com Jesus. Quando Jesus ele ficou ali no deserto sendo tentado, quando Ele saiu ali do deserto, Ele manifestou o ministério dele. Então nós somos a igreja de Cristo. Os templos hoje estão fechados, mas em cada lar há uma igreja. A igreja de Deus multiplicou. Nós somos templos do Espírito Santo, nós somos a igreja, né? Como o pastor fala, a igreja está onde você está, porque a igreja sou eu, a igreja é você. E tenha essa palavra no seu coração, guarde essa palavra no seu coração hoje. Não volte os seus olhos para os problemas, para aquilo que está acontecendo, mas olhe a bênção que está por trás dos problemas. Olhe para o que a palavra de Deus diz, que as portas do inferno, que o mal não vão prevalecer contra a sua vida, que você foi levantada como igreja do Senhor onde você está, que através da sua vida, que o amor de Deus vai ser manifestado, é através da sua vida que o amor de Deus ele é manifestado. Então, essa palavra que Deus ele colocou no meu coração para a gente permanecer firme, para a gente ser perseverante e não deixar assim que as coisas mundanas que nos seguem, né? Que a gente tenha os olhos abertos para realmente ver e entender as profundezas da palavra de Deus, para que a gente tenha fé para crer nas promessas de Deus, porque todas as promessas dele são verdade e todas vão se cumprir em nossa vida, se nós crermos, porque se a gente não crê, a gente não recebe nada. E que tudo que nós estamos passando, isso é tudo para nos preparar, que as coisas, os problemas, que a crise, que tudo isso são oportunidades, são bênçãos disfarçadas, né? Que através do testemunho da nossa fé, quando a gente sair disso tudo, a gente vai poder dizer: eu passei pelo deserto, eu era assim, eu tinha tal mentalidade, hoje eu sou diferente, porque Deus ele se manifestou dessa maneira na minha vida, porque através da minha intimidade com Deus, com o Criador, eu pude enxergar as coisas de outra maneira. Então que Deus ele possa, assim, através do Espírito Santo, estar revelando a cada um de nós quem
verdadeiramente Ele é, quem verdadeiramente nós somos, né? A nossa real identidade no Pai. Então, eu sempre falo que eu tenho aprendido que eu não quero ser nem mais e nem menos, eu quero ser apenas aquilo que Deus me chamou para ser. Filha amada, eu quero fazer a obra que Ele me designou para fazer. Eu quero cumprir o propósito que Ele entregou nas minhas mãos, para um dia falar igual Paulo, né? Eu cumpri a minha carreira, eu guardei a fé. Então que a gente tenha assim essa palavra no coração, que a gente guarde a fé, persevere firme nessa busca de ter mais intimidade com o Criador e de estar confessando e crendo nas promessas de Deus para a nossa vida. Mais uma vez, eu agradeço a todos que têm acompanhado, tanto aqui nas lives como lá no YouTube. Se alguém perdeu algum dia, pode depois ir lá, que tem todos os dias no YouTube, blog Rose Gomes. Fiquem com Deus, que Deus ilumine a cada um, que levante sobre nós, né? Que Deus levante sobre nós o seu rosto e nos dê a paz, que o amor, a graça de Deus esteja com cada um de nós, com cada um de vocês. Até amanhã às 15 horas. Beijos, tchau.